Olá, meu querido aluno do EJA 4, né? Sejam bem-vindos. Eu sou o professor Regis Barbosa, professor de Geografia de vocês. Hoje a gente vai falar sobre as migrações atuais. Já que a gente está falando de continentes, de povo, de habitantes, né? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre as migrações atuais, né? Migrar significa sair de um lugar para o outro, né? Já que a gente já aprendeu os 6 continentes, né? Quais são os 6 continentes? Vamos lá: América, África, Ásia, Europa, Oceania e Antártica, tá certo? Já aprendemos os maiores países do mundo. Qual é o maior país em extensão? A Rússia. Qual é o maior país em população? A China. Qual é o continente que tem mais gente? A Ásia, tá certo? Então, a gente sabe que hoje, né, a Terra tem 7 bilhões de habitantes, né? E esses habitantes ficam indo de um lado para o outro, né? Este de um lado para o outro, nós vamos chamar de quê? De migrações, tá certo? Então, a aula de hoje é a gente conversar um pouquinho e depois você fazer as atividades relativas às migrações, aos deslocamentos, né, que o homem faz, tá ok? Então, vamos lá. Então, migrar, né, corresponde à mobilidade espacial da população. Ou seja, trocar de país, você ir de um lado para o outro, é o que a gente vai migrar. Trocar de país, trocar de estado, trocar de região, ou até mesmo trocar de bairro. Você está migrando. Então, migrar é o deslocamento, é a mobilidade, é você sair de um canto para o outro, tá certo? Isso é que a gente chama de quê? De migração. Quando a gente fala de um país para o outro, aí nós vamos chamar de quê? De migração internacional. Consiste na mudança de moradia com destino de outro país, tá certo? Então, eu tenho essas migrações. Repetindo para a gente poder passar o slide, tá certo? Então, migrar é isso, é trocar de país, é trocar de estado, trocar de região, trocar de cidade, trocar de bairro, trocar de rua, tá certo? Então, este ato de deslocamento eu chamo de quê? De migração. No caso, a aula de hoje, nós vamos estudar as migrações internacionais, ou seja, a mudança de país, né? Para onde estão indo, por que estão indo, né? Este é o grande objetivo da gente entender um pouco das migrações. Tranquilo? Então, beleza. O processo de migração internacional, deixa eu ficar mais aqui, isso para ficar melhor, né? Beleza, tá certo? O processo de migração internacional pode ser desencadeado por vários fatores, né? Por que, que eu vou sair de um país para o outro, né? Primeiro, pode ser, vou até marcando aqui para a gente ir acompanhando, vou pegar até a caneta aqui, né, no vermelho, tá certo? Pronto, ok. Né? Pode ser por causa de desastres ambientais, né? O que é um desastre ambiental? É uma seca, é muita neve, é muita chuva, tá certo? Guerras. Então, você vai de um país para o outro. Se o seu país está em guerra, vai querer ficar lá para morrer? Não. Perseguição política, né? O presidente foi eleito e não gostava daquele que você apoiava e vai começar a lhe perseguir. Perseguições étnicas, tá certo? Perseguições culturais, né? Causas relacionadas a estudos em busca de trabalho, melhores condições de vida, né? Você quer estar num país melhor, você vai atrás de trabalho, melhores condições de vida, né? Esses são alguns dos motivos que vão fazer uma pessoa sair de um país para o outro. Vamos repetir: os desastres ambientais, tá certo? As guerras, as perseguições políticas, étnicas, culturais, você atrás de trabalho, atrás de um lugar para estudar, tá certo? Mas, pessoal, o principal motivo, tá certo? Vou dizer para vocês qual é o principal motivo. Qual é? O principal motivo é esse aqui, ó.
motivo econômico, pessoal. Atrás de emprego, atrás de melhores condições de vida. Tudo que a gente falou está correto, mas o principal fator que vai fazer eu sair de um país para o outro é o fator o quê? Econômico, tá certo? Ó, o principal motivo para esses fluxos migratórios internacionais é o econômico, no qual as pessoas deixam seu país, não é, visando a obtenção de emprego e melhores perspectivas de vida em outra nação. Rapaz, aqui no Brasil o negócio está muito ruim, meu rei. Quero ir para os Estados Unidos, lá tem emprego, lá a gente ganha dinheiro, tá certo? Então, vejam, existem vários fatores que vão determinar você de um país para o outro, mas o principal, qual é? O fator econômico. Você sai de um país e vai para o outro, principalmente pela questão que é econômica, tá certo? Tranquilo? Então, antes da gente prosseguir, pequena revisão. Quais são os fatores que vão fazer eu sair de um país para o outro, eu migrar, as migrações internacionais? Desastres ambientais, guerra, perseguições políticas, étnicas, culturais, né? Causas relacionadas ao estudo, vou fazer um mestrado, um doutorado, tá certo? Em busca de melhores condições de vida. Mas tudo isso é importante. Mas o principal fator que vai fazer eu sair de um país para o outro é o quê, pessoal? São as condições econômicas. Você vai atrás de emprego, melhores condições de vida, tá certo? Ficou claro, né? Tranquilo. O principal destino é os Estados Unidos, né, pessoal? São os países industrializados, são os países ricos. Mas também Canadá vai muita gente, para o Japão, para a Austrália, para países da Europa, né? Para países de que? Da União Europeia. Mas, como eu disse para vocês, no entanto, né, o que recebe mais, né, é quem? Os Estados Unidos, tá certo? Eu tenho Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, países da Europa, da União Europeia, mas o campeão, né, é quem? Os Estados Unidos. Tranquilo? Beleza, show de bola. Tá certo? Então, a gente observa aqui, nessa imagem, né, ó, as pessoas migrando, ó, para onde? Para os Estados Unidos, principalmente, né, ó, Estados Unidos aqui e Canadá, né, ó. Lembra, o Canadá está grudado aqui nos Estados Unidos, ó, e aqui a Europa, alguns países da Europa, né? Sai muita gente, ó, você observa pelas setas, tá certo? Indo para os Estados Unidos, Canadá aqui em cima e a Europa, ok? Bom, né, ó, novamente para reforçar, né, aquela ideia que a gente falou, né, ó, as pessoas do Brasil vão para lá, né, aqui da América do Sul, tá certo? As pessoas também vão muito, né, como eu falei, para a Europa, tá certo? Então, esses são os principais movimentos migratórios, tá certo? Deixa eu só, me ajeitar aqui. A migração, pessoal, internacional, né? O que é migração internacional? É você sair de um país para o outro, tá certo? Ela vai promover uns probleminhas, problemas socioeconômicos, tá certo? Em face das medidas tomadas pela maioria dos países desenvolvidos, né? No entanto, tentando restringir a entrada de imigrantes, tá certo? O tráfico desses imigrantes, né? Tem se intensificado bastante. No entanto, estes mesmos países adotam ações seletivas, permitindo a entrada de profissionais qualificados, né? Provocando a chamada fuga dos cérebros, tá certo? Então, cada dia mais, esses países que recebem imigrantes, eles estão colocando dificuldade, tá certo? A não ser que sejam aquelas pessoas que estudam, né? São a chamada o quê? Fuga de cérebro. A fuga de cérebro são aqueles profissionais bem qualificados, aquele profissional que estudou muito, que sabe muito. Aí os países recebem, tá certo? Então, este é o grande detalhe, tá certo? Muitos dos países estão barrando essas migrações internacionais, tá certo? Estão colocando restrições, o que é que você vai fazer, quanto tempo você vai passar, tá certo? Então, né,
eles aceitam muito o estrangeiro, aquele bem qualificado, que tem faculdade, que é um gêniozinho. Aí, a esse tipo de imigração, a gente vai chamar de quê? Fuga de cérebros, tá certo? Os grandes cientistas brasileiros, com a dificuldade aqui no Brasil, vão para onde? Para o estrangeiro, para os Estados Unidos, para a União Europeia, tá certo? Até no Fantástico mostrou a primeira brasileira lá, que tomou a vacina do Covid, era uma pesquisadora que estava morando na Inglaterra. Ela é dessa aí, da fuga dos cérebros, os cientistas que vão trabalhar em outro país, que são muito bem aceitos, tá certo? Então, vejam isso, né? Ou seja, pessoas com aptidão técnica e dotadas de bem bom conhecimento são o quê? São bem vistas. Agora, o problema, quando esses estrangeiros chegam lá, eles vão sofrer um probleminha que se chama o quê? Xenofobia. E o que é xenofobia? Vejam, a xenofobia é o nome utilizado em referência ao sentimento de hostilidade, de ódio manifestado contra pessoas estrangeiras, tá certo? Então, o europeu, né, que tem raiva do imigrante quando chega lá, ele tem o quê? Xenofobia. Xenofobia é essa aversão, essa raiva, esse ódio ao estrangeiro, tá certo? Esse preconceito social tornou-se mais comum em virtude, né, do grande fluxo de migrações, né, internacionais, porque eles dizem que vão tomar um emprego, a Europa vai perder a sua cultura, né, que vai vir seus costumes, vão ver costumes de fora. Então, toda vida, quando se tem uma aversão, uma raiva ao estrangeiro, né, um preconceito ao estrangeiro, nós estamos tendo o quê? Xenofobia, tá certo? Detalhe, eu falei da Europa, mas o fenômeno da xenofobia é num planeta todo, tá certo? Na Europa, por exemplo, os árabes e muçulmanos, né, têm sofrido grande preconceito, têm sofrido xenofobia. Nos Estados Unidos, os mexicanos e os latinos sofrem xenofobia, né, discriminação, preconceito, certo? No Brasil, nós praticamos xenofobia contra quem? Os venezuelanos, os haitianos, os bolivianos que vêm para o Brasil, aí, esses caras aqui, o que eles estão fazendo aqui? Deviam estar no país dele, tá certo? Portugal tem xenofobia contra brasileiro, fica dizendo que fica tirando os empregos, né? Tirando as vagas na faculdade, tá certo? Então, xenofobia é isto, é este fenômeno da aversão ao estrangeiro, né? Demos exemplo que acontece na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, e por último, eu dei o exemplo de quem? De Portugal. Tranquilo? Aí, o que é que o meu amado vai fazer agora? Ele vai fazer as atividades em relação a esse bate-papo que nós tivemos. Terminou as atividades, bate a foto e envia para a gente. Sempre lembrando de enviar que horário? No turno da noite. Nós somos alunos do EJA 4, do turno da noite. Aí à noite você tira dúvida, conversa, dá uma boa noite, entrega atividades, a gente se encontra, tá certo? Então, estudem. Teve dúvida, repete a aula, tá certo? E qualquer dúvida, entra em contato com os professores.